Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma. Nós estamos aqui para continuar estudando sobre a nossa alma e caminhar nesse conhecimento maravilhoso. Tem sido muito bom e eu espero que esteja ajudando muito a você, tem me ajudado bastante e nós estamos recebendo bastante comentários, perguntas, né? E nós vamos tentar respondê-las e à medida que a gente for conseguindo, porque tem alguns assuntos que a pastora acho que terá que tratar num próprio Sala da Alma para que todos possam ter suas dúvidas tiradas. Olá, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo? Então tá bom. Se você não tem acompanhado, todos os nossos episódios estão disponíveis nas redes sociais da Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também tem o nosso telefone, que nós vamos deixar sempre aqui para você, que você pode encaminhar suas dúvidas para nós, para que a gente possa respondê-las aqui. Pastora, eu queria começar com algumas perguntas que a gente tem antes da gente partir para o próximo tema de hoje. Nós tivemos alguns comentários, vários comentários. A gente queria agradecer a todos vocês que têm nos enviado seus comentários, falado um pouco das suas experiências com os assuntos que a gente tem tratado aqui e também tem mandado perguntas, né? Pastor, então as primeiras perguntas que a gente tem vieram pelo WhatsApp, não estão identificadas, né? Então não dá pra gente poder falar o nome aqui, mas as perguntas são as seguintes. Tenho algumas perguntas para a Sala da Alma, é a primeira pessoa aqui, ó. No episódio 3, falou pouco sobre rejeição e paralisia. Como se cura da rejeição e da paralisia? Nós vamos precisar fazer um Sala da Alma respectivo sobre a rejeição, que é um assunto muito complexo, muito extenso. E vamos também falar sobre a paralisia, né? Que é a estagnação que faz com que o ser humano se torne totalmente amarrado, né, e paralisado diante de situações ou até mesmo para a vida, viu? Então eu vou fazer um episódio só sobre rejeição e sobre paralisia para que a gente possa tratar com mais propriedade do assunto. Tá certo. Aí tem uma outra pessoa que diz assim: como possuir estrutura racional adequada falada no final do episódio 6? Tá, a estrutura racional se dá pela experiência. Também vale a pena fazer um Sala da Alma só sobre estrutura racional, mas a estrutura racional é nos oferecida por meio das nossas experiências. As nossas falhas, que nós temos experiências e acumulamos as nossas falhas, as nossas intensidades e nos tornamos muito intensos. Então, conforme nós vamos vivendo toda essa situação indesejada, vamos trazendo às vezes até muitas complicações para nós mesmos, nós vamos aprendendo a estrutura. Então nós aprendemos a pensar, raciocinar, puxar o freio de mão, dizer não é por esse caminho. Mas eu vou fazer uma Sala da Alma só sobre estrutura racional. Ainda no WhatsApp a gente teve uma outra pergunta e diz assim: tenho convivência com uma pessoa hiperemotiva. Além da oração diária, o que posso fazer a mais quando já tentei usar de muitas estratégias para ajudar a essa pessoa e pouco ou nada mudou? Tá, então se você está sendo prejudicado por um comportamento de hipermotivação, a pessoa ela é muito emocional, muito intensa em suas emoções, em suas paixões, o mais indicado que você deve fazer é a blindagem, né? Então é você interpretar adequadamente, desacentuar as emoções dessa pessoa na sua interpretação e na sua compreensão. Por quê? Porque a partir do momento em que você lida com uma pessoa, né, que ela é hiperemotiva, você precisa discernir entre a pessoa e a debilidade dela. Tratar essa pessoa da mesma maneira, com amor, carinho, zelo, cuidado com o seu relacionamento, mas entender e interpretar a debilidade dela e dar uma enxugada na sua interpretação. Então, quando ela se manifestar ou quando ela se expor, você imediatamente já liga o gatilho entendendo sobre os exageros para que você não seja afetado, né? Eu, Muzi, já cuidei de muitas pessoas que ficaram doentes mesmo emocionalmente por causa do cônjuge. O cônjuge era hiperemotivo e ele tinha tendência
para a ansiedade. Então tudo ele criava uma proporção enorme, tudo esse cônjuge criava um dinamismo intenso, e essa mulher ela começou a ficar com síndrome do pânico, ansiedade, com medo. Por quê? Porque tudo o marido ele criava uma maximização em tudo. Então o difícil foi nessa mulher do tratamento poder mostrar para ela que ela podia amar o seu marido, respeitar o seu marido, tratá-lo com amor, com zelo e com dignidade, e ao mesmo tempo desconsiderar a maximização emocional dele. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Então é uma questão de treinamento. Então nós conseguimos fazer com que ela entendesse que no início ela descaracterizou ele por inteiro, né? Então não valorizava nada. E depois nós fomos remediando, trabalhando para que ela conservasse a admiração, conservasse o respeito, conservasse a dignidade daquele relacionamento, mas ao mesmo tempo ela não tomasse o gatilho dele, e ela entendesse que toda aquela maximização dele era uma debilidade dele mesmo, movimento que ele aprendeu, porque ela não conseguiu, né, durante muitos anos de relacionamento, mostrar para ele que aquilo era danoso, tanto para ele quanto para ela, e ela conseguiu essa blindagem adequada. A blindagem sempre volta nos nossos assuntos, né, pastora? Sim, nós vamos trazer esse assunto aqui que é muito importante, né? É uma forma que a pastora sempre tem nos respondido para que nós possamos conviver com tudo isso que a gente tem falado aqui. Porque uma coisa é quando lidamos com a nossa própria debilidade ou quando lidamos com a dos alheios, né, pastora? Bom, temos um comentário também que veio para nós pelo YouTube, não identificado, que ele diz que ele lida com pessoas no trabalho, onde se coloca o ser 100% racional como algo perfeito, como algo esperado, um padrão bom, aceitável, né? Mas ele gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. É bom ser 100% racional? Não. É interessante, né, como a sociedade, o porquê que os patrões e as empresas preferem os 100% racionais. Por quê? Porque eles não levam para o trabalho, porque eles não maculam o trabalho, eles sempre estão inteiros e, como você mesmo disse, 100%. Mas são pessoas que elas são direcionadas, até nós vamos falar hoje sobre isso um pouquinho, a uma afasia emocional. Elas são pessoas gélidas, se tornam pessoas calculistas, se tornam pessoas sem empatia. Então, nem o hiper e nem o hipo é aconselhável. É importante que nós encontremos um meio termo, para que nós relacionemos com as nossas emoções e assim possamos ter um relacionamento adequado do lado de fora. O equilíbrio, pastor. É esse equilíbrio que nós buscamos, né? E a pastora já deu uma dica aqui sobre o nosso assunto de hoje. Hoje a pastora vai falar com a gente um pouquinho sobre afasia. Isso, a afasia é uma doença que ela atinge o cérebro, né? Se você procurar aí no Google, ela atinge o cérebro vinda de um trauma, um acidente ou um tumor. E ela impossibilita a comunicação das pessoas ou até mesmo a colocar as palavras e os assuntos de uma forma congruente. Nós não vamos falar, obviamente, da doença física, nós vamos falar da doença emocional. Então hoje eu quero falar sobre a afasia emocional e eu começo a falar em Salmos 32. O salmista Davi escreve assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. E ele relata no versículo de número 3 do capítulo 32 de Salmos: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então, o que eu quero falar sobre a afasia emocional, sobre a dificuldade que as pessoas têm de comunicar-se nas emoções, de ter comunicação, de falar sobre assunto anímico. Então, a sociedade, ela já trabalhou de uma maneira muito direta e respectiva para anular esse diálogo emocional. Então, as pessoas estão hoje sofrendo dessa afasia, essa dificuldade de colocar para fora aquilo que sente. Quando você vai conversar com alguém, você vai pedir para essa pessoa falar sobre os seus sentimentos, falar sobre a visão que essa pessoa tem, sobre tudo aquilo que está vivenciando, tudo aquilo que está vivendo, existe uma dificuldade enorme dela
transformar os seus sentimentos de uma forma verbal e trazê-los à vida. Fazer com que eles sejam vistos por meio do verbo, por meio da palavra, né? Então a sociedade, ela buscou esse distanciamento, fazendo com que a família e as pessoas que se relacionam se tornem cada vez mais superficial. Então a conversa das pessoas, elas são travadas num nível superficial. Então elas falam sobre compras, sobre dívidas, e elas não falam sobre a causa do sofrimento, a causa da preocupação. Então tudo começa, a afasia ela começa, Muzi, com uma dificuldade de autointerpretação. Então se eu não consigo me entender, se eu não consigo me compreender e nem entender aquilo que existe dentro de mim, aquilo que se movimenta dentro de mim, é óbvio que eu não vou conseguir expor isso de uma forma clara e evidente, né? Então, a falta dessa autocompreensão, essa ignorância que nós já falamos no Sala dos Desconhecidos e tudo, ela dificulta muito a questão do diálogo, né? Anímico. Anímico é uma palavra que se refere à alma. Então, as pessoas, quando elas não se conhecem, quando elas não se estudam, quando elas não têm um retorno para dentro de si, elas não se compreendem, elas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre si, de falar sobre o que sente, de falar sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. E a palavra do Senhor diz assim, que é uma coisa muito interessante, quando nós confessamos os nossos sentimentos e as nossas culpas uns aos outros para que haja cura. Então é necessário que nós falemos sobre o que sentimos, falemos sobre aquilo que existe dentro de nós. Falar compreende também em ter o outro lado de ouvir, né, pastora? Porque, escutando a senhora falar, a gente pode pensar assim, eu consigo, eu vou aprender como me comunicar, como falar disso, falar da minha alma, mas assim, como o outro irá receber aquilo que eu falo? O que acontece é um distanciamento e algo ambíguo. Tanto as pessoas estão com dificuldade de falar sobre si, quanto os ouvintes já não existem mais. Por quê? Porque as pessoas, quando elas vão falar de si, elas não falam de si, elas falam do outro, né? Então elas reclamam das próprias dores, dizendo porque você fez aquilo, você fez aquilo. Então essa abordagem de acusação já dificulta qualquer tipo de diálogo, onde nascem brigas e discussões. Então tanto as pessoas, elas estão com dificuldade de falar sobre si, quanto os ouvintes estão escassos, né? E as pessoas, elas têm dificuldade de interpretar, porque elas já levam tudo para o lado pessoal. Então você está dizendo que eu, É uma situação armada, onde as pessoas estão vivendo assim dentro de casa. Então, eu quero falar sobre o primeiro equívoco da afasia, que são as conclusões que elas são tidas de uma maneira muito precoce, de uma maneira muito individual. Eu não posso concluir uma coisa de uma ótica só, de um âmbito só. A conclusão, ela tem que fazer esse giro aqui, Muzi, ó. Ela tem que pegar os 4 lados, a frente, atrás e as laterais, para que seja uma conclusão até entanto assim, né, mediana. Por quê? Porque se eu concluo só assim, é uma conclusão individual. A afasia emocional, que é a falta dessa linguagem anímica, dessa linguagem emocional, o que ela faz? Ela gera internamente uma necessidade precipitada de conclusão. Então, quando está tudo dentro de mim e quando eu não consigo expor aquilo que eu sinto, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma oficina dentro da minha alma, e essa oficina é uma oficina indevida. Por quê? Porque é uma oficina onde eu não vou colher do lado de fora recursos, né, como um diálogo, uma conversa, como o pensamento de uma outra pessoa, para que eu possa unir, dizendo, não, nós estamos falando sobre relacionamento, né, para que eu possa unir. Então essa pessoa, ela vai montar uma oficina de conclusão lá dentro, né, então ela vai concluir. Então ela não dialogou, ela não verbalizou, ela não falou sobre suas necessidades, ela não comentou, ela não deu criação ao que sente, então ela vai concluir. Essa conclusão, o que vai gerar nela?
ela vai gerar o quê? Ela vai gerar conclusões próprias, obviamente, e um relacionamento a partir dessa conclusão, criando então um comportamento epistêmico. O que é um comportamento epistêmico, música? É um comportamento onde eu baseio a minha vida naquilo que intelectualmente e a minha cognição deduziu. Então, o que eu deduzi, eu tenho um comportamento epistêmico. Por quê? Porque eu deduzi que ninguém gosta de mim. Eu deduzi que eu não sou compreensível. Ninguém me compreende. Eu deduzi que eu sou sozinho. Eu deduzi. Então, a partir daí, eu vou gerando um comportamento baseado em um racional, e este racional teve essa conclusão por conta do quê? Por conta dessa ausência desse relacionamento anímico. Então, essa conversa, ela fica dentro de mim. Ela fica ali. Eu converso comigo, concluo comigo, tiro ali as minhas próprias conclusões e ajo de acordo com aquilo. Mas o interessante é que a gente acha que o de fora está entendendo tudo. É interessante que é claro que nós devemos desenvolver um relacionamento muito bom e íntimo conosco. Mas existem conversas que não são nossas. Existem conversas que elas pertencem ao outro. Por exemplo, como é que você vai conversar com você, concluir com você algo que não é seu, que você deveria entregar ao outro? Aquilo que você pensa, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, as suas necessidades, né? E aquilo que você precisa do comportamento alheio. Olha, eu não estou gostando disso, disso e disso, então eu não dialogo. Sim, falando sobre relacionamento, né, pastora? Assuntos que dizem respeito ao dois, relacionamento, ao coletivo, né? Nada próprio, só particular. Não é próprio. Né? As coisas particulares suas que você deve tratar com você, seu relacionamento íntimo, é uma coisa muito boa, né? Você conversar com você, colocando as coisas em ordem. Quando você tem um bom diálogo com você e uma boa estrutura íntima, é ótimo conviver com você. Mas existem coisas que você precisa colocar para fora e você precisa dialogar. E é esse relacionamento que está se perdendo. Você percebe que as pessoas não conseguem mais conversar. Às vezes você pergunta para alguém, fala sobre você, fala sobre o seu ressentimento, ela não consegue colocar palavras dentro de um sentimento, dentro de uma composição, de uma forma correta. Nós notamos que assim, hoje quando você fala de algo que é teu, é da tua alma e você precisa que o outro saiba, como a senhora disse no início, na sequência há um retorno armado, está falando isso porque eu não estou fazendo algo, porque eu não falei algo, porque eu não fiz algo. Sempre o eu, né? Acumula-se, agora eu vou falar a próxima, acumula-se um ambiente, até a respiração fica pesada. Por quê? Porque as pessoas elas não falam e elas querem que o outro entenda por meio da reação. Então o que elas acumulam? Elas acumulam informações negativas e elas vão trazendo reações negativas para o relacionamento. E fica ruim, fica o ambiente ruim, o relacionamento ruim, fica tudo ruim. É pior por quê? Porque essas conclusões e esses relacionamentos, eles ficam muito pesados, muito sobrecarregados. Carregando bagagem, né, pastora? Fica muito complicado. Eu quero falar sobre alguns pontos, algumas consequências muito negativas dessa afasia emocional. Eu quero falar, em primeiro lugar, sobre a dificuldade que as pessoas têm de relacionar-se. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas as pessoas elas começam a ficar indispostas ao relacionamento. E quem é que ocupa o lugar do relacionamento? A tecnologia. Eu prefiro relacionar-me com 20 amigos da internet do que com aquela pessoa que verdadeiramente deveria ser minha amiga, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus pais. Por quê? Porque o relacionamento com eles é aquilo que eu consigo fazer. É um relacionamento com afasia, é um relacionamento sem um diálogo, sem abertura, é um relacionamento superficial. É só o que eu penso, né? Não tenho... Isso. E eu digo, e tem aquelas curtidas, e eu tenho quantos amigos, geralmente, como é que eu posso ser amigo de uma pessoa da internet, né? Como é que eu posso? Você tem quantos amigos? Não. A amizade é uma outra coisa, ela é construída, né? Verbalizada, é próxima, é calor, é lágrima, é suor, é convívio, é experiência, isso é amizade. Então as pessoas elas fizeram o quê? Elas estão indispostas. Então você vê jovens trancados hoje dentro do quarto com o seu aparelho ali de tecnologia, seu computador, seu
celular, às vezes fazendo refeição só no quarto. Você vê maridos, mulheres, né, na mesa de jantar, eles mal fazem uma refeição junto, quando fazem na frente da televisão, e depois cada um vai para a sua tecnologia, né, para a sua substituição. É tão engraçado quando a gente fala em casal, porque a gente pensa em duas pessoas que têm a intimidade máxima, né? Íntima, que deveria, né? E acredita-se que essa é a maior intimidade, quando na verdade talvez seria eu poder comunicar a minha alma, né, para aquele que divide a vida comigo e não a física, né? Porque a intimidade física não é a mais profunda, né? Não, a mais profunda é a intimidade anímica, onde você consegue ministrar a outra pessoa as suas necessidades e ela consegue interpretar e vocês começam a caminhar juntos na construção íntima um do outro. Isto é relacionamento, tanto de amigos, quanto de cônjuge, quanto de filhos e pais. Esse é um relacionamento. Então, a reação espontânea é uma coisa muito comum na afasia emocional. As pessoas são muito explosivas. Por quê? Porque elas já estão saturadas de conclusões, saturadas de comportamentos, saturadas de emoções, então elas explodem facilmente. Então a outra pessoa, ela fala, mas por que essa pessoa é tão instável, né? Quantos divórcios acontecem por causa do famoso temperamento? Mas por quê? Porque não há diálogo, não há conversa, não existe esse escape, né? Que é o diálogo. Então as pessoas que elas têm a afasia emocional, elas são muito explosivas, são as famosas pessoas de estupim curto, porque quando eu não consigo falar de mim mesmo, quando eu não consigo expor os meus sentimentos, eu vou acumulando como um pequeno vulcão interno dentro de mim, e a primeira oportunidade eu vou ali colocando para fora. Segundo ponto, música, que eu quero falar sobre padrões baseados nessa suposição. Então eu vou desenvolver os meus padrões, a minha dinâmica de vida baseada no quê? Baseada nas minhas conclusões. Eu suponho você, eu suponho o outro, eu concluo. Então eu vou criando um padrão baseado no meu diálogo íntimo com respeito à situação. Então entende? É aquela frase que a senhora acho que já disse uma vez, a gente não se conhece, a gente se supõe. Se supõe. Então a gente vai supondo, tendo conclusão e conclusão, e aí você vai desenvolvendo padrões. E aí a outra pessoa, você vai exigir que ela fique dentro do seu padrão. Por quê? Porque o seu padrão é o único diálogo, é a única linguagem que você pôs para fora. Aí, ai, como ele é genioso, como ela é geniosa, não. Ele está defendendo um padrão que é o único diálogo que conseguiu expor para fora, e você tem que estar dentro do padrão dele, porque é a linguagem que ele expressa, é a linguagem externa dele. Por isso que os padrões em pessoas que têm afasia são muito fortes, porque o padrão é uma coisa que você segue, né? Você segue sua dinâmica, você segue seu padrão. O padrão não é para o outro, né? Então você percebe que muitas pessoas que elas abusam dos padrões, é chamado o famoso autoritarismo, que elas querem que os próprios padrões e as próprias dinâmicas sejam inseridas na vida alheia, é porque pessoas que sofrem de afasia emocional. Então essas pessoas, por elas não conseguirem comunicar as suas necessidades, elas não conseguem comunicar a sua intimidade, o que acontece com elas? Elas vão exigir que um padrão seja servido, seja vivido dentro do contexto familiar, o contexto de trabalho, contexto vivente ali, né, onde as pessoas vivem. E ela não vai abrir mão do padrão, porque é o único meio de diálogo e de comunicação. É a comunicação dela, né? A forma que ela se comunica. Então ela vai medindo as coisas de acordo com os pensamentos. Terceira questão é a linguagem indevida, que eu já falei, e temperamental, né? As pessoas que sofrem de afasia emocional, as linguagens delas são muito diretas, grossas e curtas. Você conhece aquele ditado que diz assim, como é que é mesmo? As pessoas dizem assim, eu sou curto e grosso? Isso, por quê? Porque pessoas sofrem de afasias, elas querem ser entendidas e compreendidas de uma maneira ríspida e incisiva, e elas querem ser obedecidas, então elas têm essa maneira de expressar esse diálogo. É importante a gente dizer que esse tipo de linguagem, ela não é apropriada, ela não é saudável, né, pastora? Porque, assim, algumas pessoas assumiram isso como personalidade, né? Não é. Esse é meu jeito, né? A gente escuta muito. Não, é uma enfermidade. É uma enfermidade. Afasia emocional é uma enfermidade. Realmente você acha que isso é correto?
Você acha que é correto, por exemplo, você trocar uma explicação, você trocar um olho no olho, você trocar um diálogo amistoso, compreensível, por conta de uma ofensa? Uma palavra curta, grossa, que ofende, que machuca? Claro que não. Claro que isso não é o apropriado, mas é infelizmente o que a sociedade, Muzi, ela está optando, ela está escolhendo. É incrível. Nesse tempo tecnológico, como a senhora disse, nós estamos tendo comportamentos de máquinas, né, pastora? Porque carros dão sinais, né? Pessoas falam. Né? Pessoas falam, né? Conversam, né? Agora, a conversa que as pessoas querem ter é do celular, da tecnologia, da televisão, né? Isso não substitui. Você é insubstituível, sua voz, o tom da sua voz, o calor da sua fala, a maneira que você expõe as coisas. A nossa voz e a nossa fala, ela é uma sinfonia, tanto aos olhos de Deus como aos ouvidos de Deus, quanto aos ouvidos dos seres humanos. Poder falar do que sente, poder falar das coisas boas da vida, poder falar sobre as coisas que nos interessam, né? Isso é muito importante. Você é interessante para as pessoas que convivem com você. Então é muito importante você relatar, você abrir, porque o que acontece, Muzi? O último ponto das consequências, o distanciamento pessoal, né? As pessoas, elas estão com um abismo entre elas. Isso é tão ruim. É interessante que quando as pessoas se casam, elas são tão unidas, tão próximas, tão juntas. E o tempo de casamento deveria ser o quê? O tempo de casamento deveria ser algo que ajudaria essa proximidade, né? Criaria, né, uma profundidade, criaria uma maneira, né, boa de melhorar a situação. Porque todo relacionamento, o tempo, ele deve contribuir para a intimidade, e isso não é o que a gente vê. A gente pega aí casamentos que quanto mais anos tem, mais passos de distanciamento. Isso não é bom para a família. Eu falo agora sobre ser intoxicante. A afasia emocional, ela intoxica o lar, ela gera copiadores. Ela gera pessoas que vão copiar. Então, pais que sofrem de afasia gerarão filhos que sofrem de afasia. Por quê? Porque os filhos vão aprender que dar soco, que fazer cara feia, que são as linguagens usadas, que falar grosso, falar de uma forma curta, é o jeito de se comunicar. Então os filhos, eles vão... E aí as crianças que são emocionalmente mais aguçadas dentro de um lar de afasia? Vai fazer o quê? Vai sofrer várias complexidades e complicações. Vão ser tímidas, vão ser complexas, vão ser frustradas, vão desenvolver vários toques e várias situações. Por quê? Porque o ser humano, ele difere de porcentagem de sensibilidade. E tem criança e adulto, né, que tem mais sensibilidade do que o outro. E aí nasce dentro de um lar de afasia, um lar que não se comunica. O que vai acontecer? Bom, partindo já para o final, geralmente, Muzi, as pessoas que elas sofrem de afasia, elas se acostumam, elas se amoldam. Eu costumo falar o vale da solidão. Elas acostumam se tornarem sozinhas, isoladas. Por exemplo, quando elas recebem um retorno daquilo que elas plantaram, né? Porque geralmente são pessoas que vão ser abandonadas, que vão ficar sozinhas e tudo, elas simplesmente se fecham, se endurecem e ficam cada vez mais ríspidas e mais amargas, né? Então, são pessoas que vão acumulando doenças, né, para si mesmas. Produzem afastamento assim natural, né? Natural, afastamento natural. Por quê? Porque vai sendo um acúmulo. Ela começa a deixar de falar de si, depois ela começa a deixar de falar coisas boas, depois ela começa a deixar de perceber a linguagem da necessidade do outro, depois aí vai um afastamento até ressentimentos e amarguras. E quem dirá ouvir, né, pastora? Se ela não consegue falar, ouvir para ela também é difícil? Também é muito difícil, porque a afasia, ela tem 2 pontos. Ela tanto inibe a sua audição quanto inibe a sua fala. São as 2 coisas que trabalham juntas, né? Bom, quero falar agora, Muzi, sobre rudimentos artificiais. Toda pessoa que sofre de afasia, ela trabalha com rudimento artificial. Então, aí eu poderia dizer assim, ela cria mentiras dentro dela, entende? Mas eu prefiro dizer rudimentos artificiais. Por quê? Porque ela começa a criar fundamentos dentro dela inexistentes. Pessoas que terminam com casamentos, que destroem lares por causa de rudimentos artificiais. Por exemplo, pessoas que acreditam que não é amada por conta da afasia.
Acredita que é sozinha por causa da afasia. A afasia, ela tem destruído inúmeras pessoas, inúmeros relacionamentos. Então cria-se um diálogo íntimo nocivo, onde os rudimentos não são reais, onde as bases das quais ela se informa, não são reais. E aí começa-se então, nós já falamos sobre isso, mas os múltiplos massacres. Eu te massacro com a afasia e você me massacra. E assim as pessoas vão se mutilando, elas vão se depreciando e vão se destruindo. Que pena, né? Que pena que uma virtude, um dom tão gostoso, tão habilidoso, né? Tão lindo. Eu acho a fala uma das coisas mais lindas que existe, né? Porque a voz é de Deus e Deus quis nos dar a capacidade de falarmos e não só isso, né? De nos expressarmos. Por quê? Qual é a fala que é importante? A fala que é importante é aquela que você faz um comentário dos outros? Não. É aquela que você faz um comentário sobre a política do Brasil? Não. É aquela que você reclama? Não. A fala mais importante é aquela que você fala de você, né? Você fala da sua alma, você fala dos seus sentimentos. Isso é uma pena que tem sido totalmente abolido dos relacionamentos. A senhora falou no começo do distanciamento, da dificuldade de relacionamento, da tecnologia, da sociedade hoje, e isso contribuir para essa afasia. Mas isso vem de antes, pastora? Vem Como de a antes. Humanidade caminhou para isso? Vem de antes, mesmo quando... É interessante, mesmo quando a tecnologia não existia, a afasia sempre existiu. Agora ela está um pouco menos visível por conta da tecnologia. Mas antigamente a afasia sempre existiu porque ela sempre foi uma opção primária. Né? Então as pessoas preferem reclamar do outro, reclamar da situação, do que falar de si mesmo. Sempre a humanidade optou, música. A gente pode chamar a afasia de uma fuga, pastor, ou não? É uma fuga onde você prefere falar de outras coisas, prefere reclamar, prefere atestar e comunicar o que está errado do que comunicar a sua necessidade. Então eu comunico o que está ruim, eu comunico o que está errado por diversas maneiras, pelo meu comportamento, ao invés de comunicar a minha necessidade. Por fim, assim, pastora, uma última pergunta. A gente leva essa afasia para o relacionamento com Deus? O que você acha, Musa? Sim, né? Porque quando eu não... É interessante que quando você quer conhecer o relacionamento de alguém com Deus, é só você conhecer o relacionamento dele com o próximo. É impossível você ou qualquer pessoa ascender o relacionamento com Deus. Ascender, que eu falo, não é ascender, subir, crescer. Você ascender o relacionamento com Deus acima do próximo. O seu relacionamento com Deus é igual e semelhante ao que você tem com o seu próximo. Se você tem avareza, avareza é para com Deus. Se você tem arrogância, arrogância é para com Deus. Se você sofre vitimização, vitimização para com Deus. Porque é uma coisa que está muito interligada. Então, se você sofre de afasia para com as pessoas, é óbvio que para com Deus você também vai ter dificuldade de abertura, de quebrantamento, de exposição. E isso é muito sério, né? É muito sério, muito sério. E eu quero terminar falando sobre ressentimentos, né? Que muitos ressentimentos são nascidos por meio da afasia, por meio dessa dificuldade, né? De dialogar. Por quê? Porque eu só tenho você, eu só consigo ter parte de você dentro do permitido da minha alma pela sua voz, pelo seu diálogo, pela sua abertura da sua alma. Então os ressentimentos vão se acumulando, criando o autístico, né? O comportamento autístico, né? Que vem de autismo, porque as pessoas elas têm um comportamento autístico. Porque elas não querem se comunicar mais, elas não querem falar mais de si, elas preferem falar da vida, falar de problemas e falar das situações, sendo que elas precisavam falar da causa, né? Criam o seu próprio universo e ficam ali dentro daquele universo. E interessante, muito interessante, as pessoas acham que comunicação é você. Existem pessoas que dizem, eu sou super comunicativo. Ah, é? O que você faz? Eu brinco, distraio, converso com um, converso com o outro, falo disso, tiro sarro de um. Realmente isso é comunicação, né?
O que nós transformamos a comunicação, né? Então, será que realmente você é uma pessoa comunicativa porque você está sempre sorrindo, você está sempre tentando tirar um sorriso de alguém? Não. A comunicação real é quando você abre a sua alma, aquilo que é permitido por Deus, obviamente, né? Para as pessoas que estão perto de você, comunicando as suas necessidades uns aos outros, como a própria Escritura diz. É importante que nós possamos aprender isso, precisamos nos comunicar, precisamos saber ouvir. E eu espero que esse assunto tenha te ajudado, como me ajudou hoje. E esse é o nosso único objetivo, é que nós possamos levar conhecimento para você que te ajude a caminhar, né? Nós estamos aqui para isso, a pastora está aqui para isso, para responder, para ajudar, para trazer para nós esse conhecimento que nos liberta. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, neste momento que o Senhor nos ajude. Nós sabemos que o nosso distanciamento do Senhor causou-nos várias enfermidades, várias questões. Não sabemos viver sozinhos, não sabemos viver sem a tutoria do Senhor e a soberania da Tua presença. Ensina-nos a dialogar, ensina-nos a falar, Senhor. Ensina-nos a termos a linguagem adequada e falarmos sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que temos dentro de nós, com as pessoas que o Senhor tem nos cercado, com as pessoas que o Senhor tem separado para nós convivermos. Pai, nós te pedimos, devolva-nos, Senhor, ajuda-nos, restitua, Senhor, o verbo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo Sala da Alma. Amém.